Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Gente Conectada. Esse espaço onde a gente acredita que nenhuma estratégia se sustenta sem pessoas e nenhuma pessoa cresce sozinha. Eu sou Cosme Pérez e aqui nós conectamos ideias, experiências e principalmente gente. E antes de começar, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores que tornam este projeto possível. Quem apresenta o programa Gente Conectada é a Tembo Benefícios, uma plataforma de soluções e benefícios corporativos que acredita no poder das conexões para transformar as organizações. A Endonauta, que oferece experiências incríveis que fortalecem cultura, pertencimento e vínculos humanos. A São Bernardo Samp, plano de saúde que oferece uma experiência sempre mais humana para os seus clientes. A Unitá Soluções Digitais, que mostra na prática como a tecnologia pode impulsionar resultados, agilizando processos e unindo pessoas. A Blue Saúde, que acredita que cuidar da saúde pode ser simples e eficiente, oferecendo planos que facilitam o dia a dia das empresas e dos colaboradores. E também a Apta Solução Digital em Segurança do Trabalho, que está revolucionando o mercado de saúde e segurança do trabalho no Espírito Santo e no Brasil. E ao Meridional Saúde, que acredita que a saúde é o alicerce de tudo e atua para que você tenha o cuidado que merece. E nós temos a honra de receber para este episódio do Gente Conectada, Dr. Márcio Almeida, fundador e CEO da Blue Saúde. Dr. Márcio, seja muito bem-vindo a esse episódio do Gente Conectada. Cosme, eu que agradeço. Para mim é um prazer estar contigo. Para mim é uma das referências de gestão de pessoas aqui que nós temos no nosso estado. E prazer muito grande estar com você aqui. Se precisar, estou à sua disposição. E para mim também é uma honra estar recebendo o Dr. Márcio. Tive a oportunidade, durante alguns bons anos da minha vida, de trabalhar, de ser liderado pelo Dr. Márcio. Inclusive, hoje aqui nós vamos conversar um pouco sobre isso, sobre essa visão que, pelo que eu conheço de Dr. Márcio, ele tem em relação à gestão de pessoas e como que o CEO, o líder de uma organização, ele precisa hoje, cada vez mais, ter esta visão e ter práticas também de liderança voltadas para a gestão de pessoas. Mas antes disso, Dr. Márcio, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Blue Saúde, esse projeto que você é o fundador e hoje aí está tocando como CEO. Não, obrigado. Bom, primeiro que eu não esqueço, quando trabalhamos junto muito tempo, foi muito legal. Até pai de noiva você me botou na quadrilha. Verdade. Foi muito bacana. A Blue Saúde, na verdade, é um projeto de médico. Eu, durante os 30 anos que fui gestor de saúde aqui no Espírito Santo e no Brasil, eu comecei a identificar que esse modelo, tradicionalmente chamado de Fear for Self, sirva-se à vontade, não era o modelo correto. O paciente não tinha nenhuma gestão. Ele que tem a obrigação de fazer a gestão da própria saúde, ele não é um especialista nisso. Uhum. Fui estudar os modelos dos países desenvolvidos, principalmente os países da Europa, o Canadá, Nova Zelândia, Japão, muitos países usam esse modelo, que é chamado de modelo de gestão ativa de cuidado. Fiquei em alguns países estudando isso, na Espanha, Portugal, na Holanda, no Reino Unido, e acabei, então, me aprofundando nesse estudo. E resolvi trazer e empreender no Brasil um projeto de gestão ativa de cuidado, muito similar ao que se usa na Europa, adaptado à realidade brasileira. Uhum. Nós passamos a chamar de Blue Saúde porque neste projeto, desenvolvendo esse projeto, eu conheci, através de uma sócia, as chamadas Blue Zones. Blue Zones é um documentário de um pesquisador americano, onde ele pesquisou quais são os lugares que se vive mais e melhor no mundo, e esses lugares são chamados de Blue Zones. Que nada mais, nada menos, entender o que as pessoas fazem para viver mais. E, obviamente, que algumas coisas são muito claras para nós. A alimentação é muito importante, mas não aquela tradição de achar que é só comer folha, né? Comer bem. A questão de atividade, e é interessante que muitos desses lugares não têm academia. É se movimentar. O americano fala de move-se, se mova, se movimente, ande, suba morro, suba escada, né? Isso dá qualidade de vida. Conexão. As pessoas que se conectam vivem melhor. Uhum. Então, como é que você vive muito? Não fica isolado. Né? Então, a gente buscou, na Blue Saúde, trazer esses conceitos das Blue Zones associado a esse conselho de gestão ativa de cuidado, que basicamente você tem uma equipe de saúde formada por um médico clínico, um pediatra, né? Uma adaptação que fez ao Brasil, né? As crianças abaixo de 14 anos com pediatra, acima de 14 com um clínico, uma nutricionista, porque no Brasil a saúde metabólica é um problema gravíssimo, uma psicóloga, porque saúde mental, todos sabem que no Brasil não só é um problema com uma despesa muito grande para os operadores e uma incerteza das pessoas, e uma fisioterapeuta. Então, a equipe de saúde é formada por isso e coordenada por uma enfermeira.
Então, a gente trabalha o paciente identificando quais são as necessidades dele e para que ele não fique doente. Então, o paciente tem distúrbio metabólico, é obeso, colesterol, etc., já vai ser acompanhado de uma forma que ele não desenvolva doenças, assim como na saúde mental. Esse é o modelo de gestão ativa do cuidado, onde a enfermeira vai buscar resolver os seus problemas. Identificou, então, que você é um paciente obeso e que tem tendências a problema de glicemia, por exemplo. Então, você já vai para um cuidado disso e para que evite que você fique saúde, para que você fique doente. Isso, então, é o que eu chamo de gestão ativa de cuidado. Óbvio que nas equipes nós precisamos de especialistas, também temos especialistas que trabalham conosco. Eu acho muito importante alguns conceitos que eu vi na Europa e trouxe para cá, por exemplo, o chamado prontuário único. Um prontuário só para o paciente. Então, todos os médicos trabalham no mesmo prontuário. Então, eu sou médico de lá, eu sou ginecologista, trabalho lá na Blus também como médico. E eu interajo com os outros médicos que atendem aquele paciente o tempo todo. O histórico do paciente fica todo num único lugar, né? Lembrar que esse paciente tem um clínico dele, ele tem um médico para chamar de seu, e ele já traz para mim com a história pronta. Vamos supor, o paciente tem um mioma que precisa ser operado. Ele já conversou com o paciente, já fez os exames, etc., já vem para mim com o histórico pronto. Se você está tomando um remédio, já ajustado o remédio que ele precisa, pronto para eu fazer a indicação de cirurgia ou não desse paciente. E aí o clínico do paciente e a enfermeira dele também vão acompanhar. Legal. É um modelo diferente, mas é inovador no Brasil. Na Europa, não. Se você vai hoje na Holanda, onde eu fui, na Inglaterra, isso se usa já com muito tempo que você faz esse modelo. E hoje, doutor Márcio, a Blus, ela atende pessoa física ou ela atende organizações, as duas coisas? Como que funciona? Nós focamos no corporativo, no PME, no adesão, mas agora estamos estudando um projeto de pessoa física. Não estamos ainda com pessoa física, estamos estudando esse projeto. Mas o nosso forte hoje é o plano corporativo. É o plano corporativo. E é interessante porque eu pergunto isso porque nós estamos exatamente nesse momento com um grupo de estudos do Gente Conectada, né, em atividade. Nós estamos nos reunindo a cada 15 dias com gestores aqui do Espírito Santo, da área de gestão de pessoas, conversando sobre um tema que se conecta muito com isso que você está trazendo da proposta da Blus, que é a questão do presenteísmo e do absenteísmo. Que isso hoje é um grande problema para os gestores, de uma forma geral, para as organizações e para o gestor de RH, que é a questão, seja daquele colaborador que está presente fisicamente no ambiente de trabalho, mas que não está dando o seu melhor, e isso pode ser, um dos motivos pode ser por alguma questão de saúde que o faz ainda ir ao trabalho, mas não está ali dando todo o seu melhor, como também do absenteísmo, que é aquele que o funcionário já não vai no trabalho, e a gente sabe o quanto que esse absenteísmo ele também é causado por questões de adoecimento, né? Eu trabalho assim, por experiência, de tanto tempo estar nisso, meu maior parceiro tem que ser o recurso humano da empresa, a gestão de pessoas da empresa, porque eles é que lidam com a dor desse cliente, né, que precisa tanto de cuidado. A gente também tem um ponto hoje que nos preocupa muito, que é o absenteísmo em consultas. Hoje nós temos um absenteísmo de quase 30%. Das empresas. A gente tenta trabalhar com os RHs, olha, esse pessoal está faltando as consultas, porque também é ruim, né? É o paciente que não vai na consulta. De consulta, que tem um negócio absurdo hoje. O cara, às vezes, tem uma agenda de uma especialidade que é mais difícil, uma neurologia, etc., que tem poucos profissionais, a gente acaba tendo dificuldade de agenda, o cara falta. Então, se o cara está lá, né, e 30% falta na agenda, isso é uma coisa complexa. Então, tem o absenteísmo do cliente lá e cá. Tem soluções para minimizar isso. Os atendimentos online têm sido uma realidade. A psicóloga hoje, nós já trabalha com a maioria dos atendimentos online, assim como a enfermeira. A nutricionista também consegue em algumas situações. Então, assim, hoje o atendimento online é uma melhoria para o absenteísmo. Você não precisa sair da empresa para ir lá. Para os dois tipos de absenteísmo, né, Tomás? Porque o colaborador que sai da empresa, ele está gerando um absenteísmo lá, por essa ausência dele, quanto também o absenteísmo da consulta, né? Que é a falta na consulta. Essa questão do atendimento online é uma coisa engraçada, porque a pandemia veio para mudar isso. Eu, por exemplo, no médico, não achava legal. E hoje sou completamente a favor de fazer. A gente tem que estar aberto a essas modificações, a essas mudanças, né? Tem plataformas muito sólidas hoje para que você faça a chamada teleconsulta. É óbvio, quando eu precisar mandar um paciente, não tem como. Mas assim, a grande maioria do retorno, etc., você resolve muito bem com a teleconsulta. E hoje é uma realidade que não volta mais atrás. Foi uma das coisas... A pandemia trouxe tanta coisa ruim, tanta dor, tanta morte, mas trouxe isso de bom para a gente, que é avançar nas tecnologias. Em relação à teleconsulta, doutor Márcio, como a gente está falando para um público aqui, prioritariamente o público de gestão de RH, e como eu estive também nesse lugar até bem recentemente, uma das grandes preocupações que nós de RH temos em relação à teleconsulta é em relação a
possibilidade dela gerar ali uma facilidade de acesso a atestados médicos, que isso hoje é uma grande dor também dentro dos RHs e dentro das organizações, né? Como que você vê isso? Como que você trabalha isso hoje para que a teleconsulta, que é algo que vem para facilitar, né, para favorecer ali o trabalho, seja o trabalho do médico, do plano de saúde, quanto também o acesso do colaborador ali, do paciente para a consulta, mas para que isso não se reverta em algo negativo que vai gerar ali uma facilidade para aquela pessoa que pode não estar necessariamente doente, mas que quer um atestado médico para justificar uma ausência no trabalho. Sua pergunta é ótima, que isso é um problema que aflige as empresas, inclusive os nossos próprios colaboradores. Sim. Uma é criando regra. Eu criei algumas regras, por exemplo, no atendimento de urgência online, a gente dá um dia de atestado. Se precisar de mais, ele vai fisicamente. Porque é muito comum, realmente, a pessoa liga para lá e quer atestados longos, né? E nem sempre eles são necessários. O médico ele não pode evitar dar um atestado, não posso cobrar do médico evitar quando precisa, mas eu posso cobrar dele que não dê um atestado desnecessário. E a gente faz isso o tempo inteiro. O RH nos comunica no atestado que ele entende que pode não ser adequado. Primeiro, a gente analisa o atestado. Como eu tenho um prontuário único, eu analiso a história do paciente e muitas vezes eu nem vou ao médico, porque eu digo assim, olha, o atestado médico e o prontuário único acaba facilitando isso também. É absolutamente necessário pelo problema que o paciente está enfrentando. Ou eu converso com o médico, quando eu percebo, nós percebemos que nós estamos num grupo de trabalho que trabalha o tempo todo isso, a gente conversa com o médico para que ele reveja a sua posição, tenha um pouco mais de cuidado nisso, né, etc. E como tudo que na vida é assim, como você se sente um pouco vigiado, acaba que o problema diminui muito. Né? Os médicos da própria equipe nossa. O grande problema nisso, na questão do atestado, é quando vai a um pronto-socorro físico. Porque lá o médico ele tem muita gente para atender, ele não vai estar preocupado com isso. Acaba que lá, nos pontos-socorros, a gente acaba tendo mais. Tem locais que os públicos são um problema. Os pontos-socorros públicos, o paciente já sabe que a operadora vai ter um controle sobre o médico, e ela já corre num público, porque não tem como controlar isso e sai um atestado maior de lá. Mas isso é um problema. Eu mesmo, como médico, já passei por isso algumas vezes, de ser muito pressionado por atestado. Gestante é um problema, que é atestado o tempo inteiro, e gestação não é doença. Né? Então, é uma situação que todo mundo vive na vida, não é para ter atestado. Quando ela está doente, ok. O atestado é um grande problema para nós, médicos também. A gente é muito pressionado a isso. Então, lá na Blusa, o que a gente procura é conversar muito com os médicos. Nós temos um grupo de WhatsApp com todos os médicos. Então, permanentemente, a gente coloca lá, tenha cuidado. Obviamente que eu, como médico, também não posso impedir que a pessoa tenha, é óbvio que sim. Mas procurar esclarecer do cuidado no atestado que é desnecessário, ou o tempo de atestado ser aquele que realmente o paciente precisa. E como isso, como você falou, né, é um problema que aflige o RH, é um problema para as operadoras de planos de saúde, é um problema para o serviço público, né, pela quantidade de pessoas que vão às unidades de saúde, e eu acho que a grande solução é um trabalho conjunto, né? É o RH estar próximo, no caso aqui da operadora, a operadora está próxima do RH, para fazer um trabalho conjunto em relação a isso. Eu já tive paciente que veio para mim, no consultório, não vou mais ser médico tal, que ele não quis me dar um atestado. Chegou lá, não dei também, falei, vai para um terceiro médico. Porque isso, o paciente faz até isso, ele troca de médico aquele que é um pouco mais preocupado em atestado. Mas eu lhe garanto que a maioria dos médicos se preocupa muito com isso. Né? Mas realmente o paciente de pronto-socorro é mais difícil ter esse controle. Entendi. Mas, Tomás, saindo um pouquinho aí desse campo do atestado médico, da gestão de saúde, falando de gestão de uma forma geral, eu não poderia deixar de aproveitar a sua presença aqui para falar sobre o quão é importante para um CEO, né, para um diretor geral, para um diretor de uma empresa, ter uma visão de gestão de pessoas, né? E eu falo que eu não posso perder essa oportunidade, porque eu já tive a grata oportunidade de ser liderado por você, né, de você ser o presidente de uma empresa onde eu era inicialmente o gerente de RH e depois superintendente da área administrativa, e que o RH estava lá também, e eu pude experimentar essa liderança, essa gestão e essa visão que você tem de gestão de pessoas, de cuidado com as pessoas e dessa compreensão de que é através das pessoas que a gente alcança resultado. E isso é um propósito da gente aqui no Gente Conectada, e eu queria que você, hoje, como fundador, como presidente, como CEO de uma operadora de plano de saúde, e pela sua experiência de ter sido já diretor e presidente de outras instituições aqui no Estado, pudesse falar um pouco
para os RHs e para CEOs e para diretores sobre essa importância que você vê na gestão de pessoas? Liderar pessoas, liderar como um todo, não é uma coisa que se compra na prateleira. Eu acho que a pessoa, se você vem com um pouco de benefício, sei lá, de identidade pessoal, que você possa liderar com facilidade ou não. Mas muita coisa se desenvolve na liderança pessoal. Eu não gosto de falar sobre líder, porque líder não se ensina a ser. Mas tem algumas coisas que eu aprendi com o tempo, que é simplicidade. Os melhores líderes, para mim, são simples. Proximidade, aqueles que se aproximam das pessoas, junto com as pessoas, vivam o problema junto com as pessoas. Os melhores líderes são os que conhecem a operação, porque estão próximos da operação. Então, os líderes que se afastam das pessoas que trabalham com ele, vai ter muita dificuldade. Entender que as pessoas não são descartáveis. Tem dias ruins e tem dias bons. E quando está no dia ruim, se você puder ajudá-la, vai ser muito positivo. Então, você está doente. Às vezes, um colaborador que você vê que não está rendendo, aí você descobre que o pai está doente, que a mãe está doente. Então, se você puder entrar na vida dessa pessoa e ajudá-la, você vai ter uma pessoa que morre por você no trabalho. E você só consegue descobrir isso se você prestar atenção, se você estiver próximo, se você escutar a pessoa. Né? Eu já ouvi falas. Eu sou uma pessoa simples, de família simples. Isso me ajudou muito na gestão de pessoas, porque eu sou simples. Né? Eu acho que isso ajuda bastante. A pessoa confia em você. Então, eu já vi assim, falas como: acha que bom, doutor Márcio sobe o elevador e respeita a fila. Mas, gente, para onde eu for, se eu não fizer, minha avó me dava um puxão de orelha, o meu pai e minha mãe. Então, assim, coisa que é natural para um líder. Né? Tem que dar exemplo. E dar exemplo é participar de tudo que ele puder. Agora, cobrar também. Outra coisa que eu acho muito importante na liderança são os feedbacks. Você tem que estar... A pessoa está trabalhando contigo, está com alguma dificuldade, chama, conversa. Eu digo que eu nunca demiti alguém que não soubesse que ia ser demitido. Fala, cara, você precisa melhorar isso, melhorar aquilo. O que é que eu posso te ajudar para melhorar? Aí, se a pessoa realmente não melhora, você às vezes precisa trocar uma pessoa. Mas não descartar aquela pessoa. Ou às vezes ela precisa de uma mentoria, de uma pessoa para ajudá-la. Você já me ajudou muitas vezes lá, eu preciso de uma mentoria para essa pessoa aqui, para desenvolver a capacidade de relacionamento, o comercial, né? Porque um gestor financeiro, às vezes, precisa ser relacionado com a vista comercial de relacionamento com as pessoas. Eu gosto muito da mentoria. Eu não gosto muito de coisas muito complexas. Mas, cara, vamos deixar 3 meses com alguém trabalhando essa pessoa para ajudar. Eu acho que é uma ferramenta muito, muito bacana. E é legal, Tomás, que o senhor trouxe aí 2 questões que eu pude perceber, né, sendo seu liderado, que é a questão do exemplo e da cobrança. Né? Você falou assim, tem que dar o exemplo, mas também tem que cobrar. Né? E eu me recordo de uma situação em que você reuniu lá um grupo de gestores, e eu estava lá sentado lá, e que você estava falando exatamente sobre essas questões de que você dava o exemplo, né, de cumprimentar as pessoas, de conversar com as pessoas, de estar próximo das pessoas, e você falava, se eu sou o presidente dessa instituição, façam também. Vocês têm que fazer. Então, acho que unir essas 2 coisas, né? Porque muitas vezes há na cabeça de gestores, até de gestores de RH, mas de gestores de uma forma geral, de que você cuidar de pessoas, você fazer gestão de pessoas é passar a mão na cabeça das pessoas. E não é isso, né? Nós não estamos falando de abraçar a árvore, de passar a mão na cabeça das pessoas, de ser uma liderança permissiva, né? Mas de você, de fato, ser uma liderança que considera o outro, tem empatia pelo outro, mas que por criar essa relação de respeito também tem um momento da cobrança. Cobre de ferramentas, né, para que a pessoa, se não desenvolveu, ou recoloca. O mais difícil para mim, que sou uma pessoa de família simples, é demitir uma pessoa. É muito ruim, eu me sinto mal, mas precisa ser feito. Ninguém merece ser desrespeitado e ser fritado, eu falo. Então, você identificou que não tem potencial, tenta resolver. Se não tem, já faça a relocação, o desligamento, porque você vai fritar uma pessoa, você vai desgastar aquela pessoa. Às vezes a demissão, por mais difícil que ela seja, ela é uma forma até de respeito à pessoa, né? Porque senão pode gerar uma relação tóxica para a própria pessoa, né? Assim, as pessoas têm que ter vontade de fazer as coisas. Você quer ver, sempre que eu entrevisto um executivo, eu vou dar esse macete aqui, se alguém for entrevistado comigo já sabe responder. Eu pergunto assim, o que você sente na música do Fantástico domingo à noite? Se o cara fala, doutor, me dá uma tristeza de trabalhar na segunda-feira, esse cara certamente não vai ser contratado. Porque a pessoa já não tem vontade de trabalhar. Eu falo assim para as pessoas que trabalham comigo, que você deve ter ouvido isso de mim, cara, o cavalo passa selado e se prepare. Estude, não tenho
tem uma vaga em tal lugar, não sei se tem vaga, mas estude aquela área, se prepare, faça curso, aprenda. Na hora que passar selado o cavalo, você tem que estar pronto para montar. Sim. Porque pode ser duas coisas, o cavalo passou selado, você não está preparado, ou você montou no cavalo e não sabe montar e você vai cair do cavalo. Então você é um coordenador... E doutor Márcio sou entende de de cavalo. Cavalo e judô é comigo. Mas assim, você não está preparado a assumir uma função maior e você não dá conta daquela função. Já perdemos eu e você, já perdemos pessoas assim. Né? Era um bom coordenador, foi para gerente e se perdeu na gerência. E eu já cheguei a pessoas que desejavam ser gerentes. Eu me lembro uma vez na Unimed que eu vi uma pessoa, um coordenador muito bom, ele estava muito incomodado de que ele não conseguia ser gerente. Eu marquei um café com ele fora da empresa. E falei, amigo, eu botei você de gerente porque você vai perder o cargo de gerente. Você não tem capacidade de gerenciar pessoas. Você é muito técnico. Então o cara tem que identificar isso. E se ele não tem essa habilidade, desenvolva ela. Vai fazer uma mentoria, procura alguém que possa te ajudar. E quantas pessoas nós dois juntos desenvolvemos e talvez tenhamos desenvolvido os maiores líderes de saúde do país hoje, né, dentro da nossa empresa que a gente trabalhou. Mas dando oportunidade, mas você não está preparado para isso. Se prepare. Eu acho que é o grande... E doutor Márcio... Tem gente que quer começar pequeno, quer começar de presidente já, né? Não, e às vezes... Vai crescendo, né? E às vezes a pessoa também ela quer o cargo antes de ser, né? Que é um pouco disso que você trouxe, né? Olha, se prepare. E esse se prepare para a hora que o cavalo passar é você já ser líder, já ser reconhecido pelas pessoas que estão ali à sua volta como líder, o cargo vai vir como consequência, né? Eu avalio muito um ponto, que é a capacidade da pessoa que promover um bom ambiente. Não adianta nada você ser muito competente e você não conseguir promover um ambiente bom de trabalho. Identificado como uma pessoa que nós chamamos de traíra no processo, isso é muito fácil de identificar e essa pessoa causa uma instabilidade na corporação muito grande. Então, ter a capacidade de promover um bom ambiente é muito importante, porque assim, você tem duas maneiras de enfrentar um problema, com bom humor e com leveza, e com mau humor e com ser pesado. A opção é a primeira, é muito melhor. Né? Você grave os problemas com leveza e com equilíbrio, você vai muito melhor do que você está muito duro, às vezes, com o problema. Então, eu brinco com uma frase, eu gosto de usar frases, né? Você gosta das minhas frases, né? Gosto. O problema, eu falo assim, nunca morra com o barulho do tiro. Veja onde a bala pegou primeiro. Né? Em saúde tem muito disso. Né? Um tiro, eu falei, calma, gente, vamos ver onde a bala pegou para a gente ver o tratamento. Às vezes não foi no peito, foi na perna. Né? Então, calma é uma coisa. Talvez como cirurgião eu tenha aprendido isso, que calma é uma coisa importante. Né? Outra coisa que eu valorizo muito quem trabalha comigo. Nós temos dois tipos de executivo, que traz para a liderança problemas ou soluções. Tem aquele executivo que chega para você, então estamos com um problema gigante, aumenta até o problema, deixa o gestor, o executivo, o CEO em pânico, mas não traz nenhum tipo de solução. E o outro, que é o gestor que deve ser, porque o CEO ele conhece de pouco um tudo, mas o especialista é aquele que vai trazer para você o problema já analisado. Então, leve o problema, analise o problema e quais as opções de soluções que a gente tem. Para o CEO, quem está acima de você, identifica, olha, o caminho, então eu acho que é esse caminho aqui. Então, são gestores diferentes que eu fui aprendendo a lidar durante a minha vida. Esses, e nós temos vários que trabalhamos juntos, que hoje são grandes gestores nacionais, que sempre trouxeram o problema e a solução. Ou há soluções para o senhor achar qual a melhor solução que ele vai fazer. E doutor Márcio, você falou aí sobre a questão de um dos aspectos da sua vida pessoal que você considera que te ajudou muito a ter essa visão de gestão e de gestão de pessoas que você tem, que é a questão da simplicidade das suas raízes, aí, da sua origem. O que mais você atribui o fato de você, como CEO, e alguns outros CEOs também que a gente conhece, que tem essa visão de gestão de pessoas na veia, assim, a que você atribui isso dentro da sua história, além dessa questão da simplicidade, da origem familiar aí? Inteligência emocional. Eu acho que isso é importante, mas inteligência emocional, saber o momento certo das coisas, eu acho que é uma coisa importante na gestão de pessoas. Se você me falar na gestão empresarial, eu acho que é o foco, é o hiperfoco, é ser maníaco, não dormir mesmo. O executivo tem esse papel, o CEO, o CFO, ele tem que entender um problema e mergulhar nesse problema. Então, os líderes superficiais não chegam a lugar nenhum. E o superficial é se cercar de gente muito boa, que conhece as soluções e, junto com ela, achar uma solução. Então, acho que o executivo aqui, não lida com simplicidade, com inteligência emocional e com foco,
Ele vai ter muita dificuldade na gestão das empresas que ele for trabalhar. Acho que um outro ponto que você traz aí, doutor Márcio, que é interessante, que é essa questão de se cercar de pessoas competentes, né? E aí, de novo, eu posso falar pela experiência de ter trabalhado contigo durante alguns anos, que é a importância também do líder de dar autonomia para as pessoas, né? Sim. O quanto que isso também faz a diferença, né? De trazer pessoas competentes, reconhecer a competência e dar também essa autonomia. Porque muitas vezes o CEO ele espera que o executivo venha trazendo solução, mas muitas vezes o espaço, o ambiente de trabalho não é um ambiente que favorece, que permita a autonomia. E aí o executivo, o gerente ou o coordenador, ele pode ficar até com receio de dar uma sugestão. Você não vai ser um gestor, você vai ser um ditador, né? Porque eu entendo o seguinte, o gestor ele vai lidar com várias áreas, é a comercial, é a operacional, é a financeira, e ele não vai ser um especialista em tudo. Então ele tem que ouvir o que o especialista fala para ele. Por isso que eu falo, dê autonomia para o cara trabalhar, dê a meta para ele, dê autonomia e vá acompanhando, e vá conversando, e vá desenvolvendo aquilo que precisa ser desenvolvido. A autonomia é muito importante, com responsabilidade. Né? Com responsabilidade. Mas você tem gente competente para trabalhar contigo, por que não? Eu me lembro de um caso, uma vez, onde eu precisei fazer um corte financeiro na empresa, e um dos meus gestores, que hoje é um líder nacional muito importante, que eu saí de lá e falei, nós precisamos fazer um corte assim, assado e tal. E foi para minha casa, e eu sempre chego cedo, eu gosto de chegar cedo, e quando eu cheguei cedo, ele estava na sala dele. E eu falei, você madrugou? Ele falou, não dormi, eu fiquei aqui a noite toda. E de manhã me deu um plano de trabalho para mim. Esse executivo vai valer ouro. O hiperfoco, né? Então, esse executivo vale ouro no mercado. Se achar um desse, não o perca. Uma outra coisa interessante, doutor Márcio, que está muito também presente para mim aí no nosso histórico de termos trabalhado juntos, é como que você faz o trabalho de um CEO e de um presidente parecer para quem está junto com você leve. Né, pela forma descontraída, pela informalidade junto com a formalidade, que você tem muito esse jogo de cintura ali. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, né? Porque muitas vezes o CEO, o diretor, ele acha que por ele estar nessa cadeira, ele tem que ser uma pessoa extremamente séria, sisuda, né, com a cara fechada. E eu sei que isso não é o seu perfil e nem você gosta. Mas eu queria que você falasse um pouco disso, assim, como equilibrar, né, essa formalidade e informalidade que esse cargo e essa cadeira exigem, né? Isso eu aprendi um pouco com o meu avô, que você não ganha as pessoas por medo. Apesar de eu ser faixa preta em judô, você não ganha as pessoas. Meu avô nunca falou alto. E é uma pessoa que eu tinha um respeito, e a família inteira, gigante por ele. Então você precisa falar alto. E ele era brincalhão. Mas quando ele falava, todo mundo parava para ouvir. Então, assim, você não precisa ser bravo, você não precisa ser agressivo, não precisa subir num lugar que ninguém chegue para liderar. E tornar a liderança com medo. Com medo, na primeira oportunidade, a pessoa vai para outro lugar. Hoje em dia, arrumar mão de obra, conseguir mão de obra qualificada é muito difícil. Então, se você tem uma pessoa que está contigo porque gosta de trabalhar com você, e eu estou experimentando isso nessa nova missão que estou. Todo mundo que está comigo lá já trabalhou comigo antes. E todos eles estavam empregados e telefonaram para mim, eu quero ir trabalhar com você. Ou seja, eu quero ir trabalhar com você. Isso é um sinal, né? Um sinal de que essa relação é boa. Então, assim, se uma reunião dura 5 horas e é difícil, não precisa botar ela sisuda o tempo todo. Sisuda quando ela precisa ser sisuda. Mas se você puder quebrar um pouco, né? Brincar um pouco na reunião. Eu sempre trabalhei assim, você trabalhou comigo, eu acho que funciona muito bem. Não sente que passou o tempo de coisas difíceis, né, que você precisa fazer. Então, você conseguir um ambiente mais leve, cara, eu acredito muito nisso. O ambiente leve é fundamental. Então, eu faço questão de almoçar todo dia com a turma, no lugar que eles comem. Não é porque eu adoro comida simples, né? Então, para mim, não é favor nenhum, não é sacrifício nenhum. Qual o problema de você tirar um tempo de ir almoçar com a sua turma? Né? De ver como é que eles vivem entre si, de fazer parte deles. De descobrir, como tivemos lá, da minha menina que servia café para mim e me trazia fruta, estava com a mãe morrendo. E precisava de ajuda. Então, quando você ajuda a pessoa dessa, a fruta dela vai vir muito mais gostosa para você. O nível de engajamento muito que ela tem com a empresa, com o trabalho. Ela vai caprichar no mamãozinho meu. Porque, cara, eu vi aquilo ali. E tem que ser leve e natural. Não pode ser forçado. Tem gente que tem isso, tem gente que não tem. Essa condição de deixar o ambiente leve. Eu adoro assim, né, Cosme? Você também é assim. Eu adoro assim. E funciona.
Eu recebi muitos prêmios por lidar com as pessoas. Eu nunca pensei nisso de forma organizada. Mas eu acho que é muito da minha família, sabe? A família me trata assim. São valores, vive assim, né? Vive assim. Eu acho que isso é muito importante. Eu me lembrei aqui, doutor Márcio, de um dos projetos que a gente desenvolveu, né, juntos, quando eu era gestor de RH lá na Unimed, que foi o Dia da Empatia. Foi muito legal. E eu me recordo de quando a gente foi apresentar o projeto para você imediatamente comprou a ideia, gostou do projeto e foi o primeiro, porque um grande desafio que a gente tinha no projeto era do engajamento da alta liderança, uma preocupação de como que essa alta liderança ia se engajar no projeto. E aí, de novo, né, gente, a gente está falando aqui desse exemplo que tem que vir de cima, né? Doutor Márcio foi o primeiro a se inscrever lá no projeto e me recordo que foi maqueiro, cara, no CIAS durante um dia. Trabalha pra boa, nem sabia que meio-dia minhas pernas estavam doendo. Rapaz, aquilo foi muito bacana, porque eu virei maqueiro e teve umas situações que eu vivi que eu falei, cara, qual a importância disso? Eu fui levar uma pessoa que chegou com dor no peito, que precisava fazer um cateterismo, e eu peguei, ele não sabia que eu era o presidente da empresa. E eu entrei na maca com ele, no elevador com ele, com a maca, e ele virou para mim assim... Para mim ele era um maqueiro, ele me achava como um maqueiro. Falei, eu não posso morrer, eu tenho 3 filhos. Rapaz, aquilo me deixou arrepiado de um jeito. Falei, o que o maqueiro faz? A gente acha que o maqueiro só carrega o paciente. Quando deu meio-dia, os outros maqueiros reúnem no lugar lá, né? E eu juntei com eles, eles começaram, não, o senhor está aqui, o senhor podia melhorar a nossa cadeira. Se o senhor bota um negócio aqui, eu já posso pendurar o soro. Opa, já veio da associação dos maqueiros aqui. E eu, pra você ter uma ideia, eu só aguentei trabalhar até meio-dia, que minhas pernas estavam doloridas de tanto que você caminha. E aquele projeto foi muito bacana. Aliás, quando você vai lá embaixo, né, você entende como é que a operação funciona, você vai render mais para a empresa, você vai conhecer mais a empresa. E os maqueiros, até hoje, eu chego lá, eles batem na minha mão. E aí, companheiro, sou companheiro dos maqueiros. E é isso que eu ia falar, né, doutor Márcio? O quanto que isso também gera o sentimento de engajamento e de pertencimento do outro. Porque é o presidente da empresa que está aqui vindo ver como que eu faço e fazendo junto comigo, né? O efeito disso, eu costumo dizer que é um efeito assim, você não consegue... Em não sei quantas horas de treinamento seriam suficientes para você conseguir o mesmo efeito que você gera com este exemplo do presidente da empresa ir lá fazer, né? Você falou uma coisa muito bacana, assim, isso tem que existir, mas tem que existir um momento de você também ser firme. Sim. Não precisa ser grosso, mas tem que ser firme. Identificar que uma pessoa, às vezes, você deixar uma pessoa por muito tempo que não consegue dar conta, é muito ruim para ela. Ela vai se sentir do mal. Então, essas coisas são importantes. Ter leveza, mas também... ter a firmeza na hora certa, né? E é exatamente esse equilíbrio entre a leveza e a firmeza, entre a formalidade e a informalidade. Honestidade, né? Eu já falei isso para você. Eu nunca demiti alguém que não sabia que ia ser demitido. Eu fiz o feedback, o cara entra na minha sala, doutor, não teve jeito, né? Eu falei, cara, tentamos de tudo, né? Não teve jeito. Então isso é bacana. E outra coisa, mesmo que saia da empresa, muitos são meus amigos até hoje. E convivem super bem comigo. E não há problema nenhum nisso. Que é essa construção de uma relação de respeito. Hoje a gente fala muito nas organizações, tem um conceito que a gente usa muito em RH, que é o ambiente psicologicamente seguro. E um ambiente psicologicamente seguro nada mais é do que isso, né? É um lugar onde você se sente respeitado, onde você pode ser você mesmo, expressar aquilo que você é e entender que o ambiente te acolhe. Perfeito. E é esse tipo de ambiente que gera produtividade. É esse tipo de ambiente que vai gerar sustentabilidade dos negócios, né? Isso é importante. E você foi uma pessoa importante para mim, que nos momentos difíceis estava lá comigo administrando esses problemas. Eram quase 3 mil pessoas, não era fácil de trabalhar, né? Não, e com certeza também a sua liderança foi muito importante para mim e me ajudou a me formar como líder. Também tive a oportunidade, inclusive, de, sob a sua gestão, aí, deixar de passar de um cargo de gerente para um cargo de executivo e com certeza aprendi muito com seus exemplos também. Doutor Márcio, para a gente finalizar esse bate-papo, eu queria que você deixasse um recado para diretores, CEOs que porventura vierem a assistir esse videocast no YouTube ou através lá no Spotify. Que recado que você deixaria hoje como CEO, falando aqui dentro de um projeto que é um projeto de gestão de pessoas, para quem hoje está na cadeira de CEO, está na cadeira de diretor, até para aquele que está almejando estar nessa cadeira? Assim, o CEO primeiro ele tem que estar investido do espírito de trabalhar muito.
Eu acho que você, como executivo, tem que trabalhar mais do que as outras pessoas, né? Então, não existe CEO de 8 às 18 horas. O CEO, o executivo da empresa, é executivo full-time. Isso é sábado, domingo. Quando ele não está trabalhando, ele está pesquisando, ele está estudando, ele está analisando os concorrentes. Então, você mostrar isso para quem você trabalha, eu acho muito importante. Né? Então, acho que isso é um ponto de partida. Assim, eu trabalho, mas ele trabalha mais do que eu. Eu acho que isso é importante. Saber identificar as pessoas que ele tem e como é que ele pode fazer para melhorar essas pessoas é muito importante. Você consegue criar a pessoa para trabalhar com você, como nós já criamos lá, coordenadores viraram diretores, né? Eu acho que você tem uma pessoa para o resto da sua vida para trabalhar com você. Identificar os potenciais, dar ferramentas para desenvolver essas pessoas. E ser próximo das pessoas, eu acho que é muito importante. Eu vejo muito isso, o executivo que se acha o rei da cocada, que fez nos Estados Unidos, etc. e tal, mas não consegue se aproximar das pessoas. Eu prefiro um que não seja tão qualificado tecnicamente, mas se aproxime das pessoas e tire dela o que tem de melhor. Você trazer muito currículo para mim não vai resolver. Eu me lembro, para encerrar uma seleção que nós fizemos, que é uma pessoa de sucesso, fizemos juntos isso. Eu tinha 3 pessoas na minha mão, 2 figurões e um garoto. Apostei no garoto, que ficou um baita executivo de venda. Então, às vezes, identificar potencial naquelas pessoas. Né? Sim, sim. E o quanto que isso gera de engajamento para as pessoas, né? Porque quando você identifica esse potencial e você trabalha esse potencial, com certeza você tem ali uma pessoa também que não só está comprometida, engajada com esse trabalho, mas que respeita a sua gestão, respeita a sua liderança e que vai se lembrar sempre dessa... Não é à toa, por exemplo, no seu caso, tem vários aí que já trabalharam contigo e que hoje falam, não, eu quero voltar a trabalhar. Me surgiu uma coisa na minha cabeça aqui agora, que eu nunca falei, mas você falando me tirei isso da minha própria cabeça. Minha família foi muito importante. Tenho um médico, que é um professor, que foi meu professor, eu trabalho com ele hoje, que me inspirou muito nisso, que tem essa liderança positiva, que é o professor Antônio Chambou Filho, é o maior médico que esse estado já teve. E ele me inspira até hoje. Eu trabalho com ele até hoje. E ele é minha grande liderança. Eu chamo de chefe, e ele me ensinou muito, e eu trouxe muito do que aprendi com ele para a vida de gestor. E é interessante isso, né, doutor Márcio? A gente tem essas figuras, né, que são as nossas referências, que são as nossas fontes de inspiração. Né? Então, para quem também está almejando estar numa cadeira maior, é importante ter aquela pessoa que é a sua inspiração de liderança. O que fulano faria nessa situação? Eu faço muito isso. O que o professor Chambou faria? O que meu avô faria nessa situação? Isso te inspira. Com certeza. Te inspira, né? Doutor Márcio, muito obrigado. Ficaríamos aqui mais nós dois, com certeza. Horas e horas e horas conversando aqui. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Tenho certeza que muitas pessoas aí que vão ter oportunidade de assistir no YouTube ou através do Spotify esse nosso episódio do Videocast Gente Conectada vai aí se inspirar com os seus exemplos, com aquilo que você trouxe pra gente. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que te agradeço, Carlos. Um abraço. Obrigado. E se esse episódio fez sentido para você, compartilha com alguém que também vai se beneficiar de ouvir essas experiências que o Dr. Márcio contou aqui sobre gestão, sobre liderança, sobre ser CEO, sobre ser executivo de uma grande empresa. E eu não poderia deixar de mais uma vez agradecer aos parceiros que tornam Gente Conectada possível. A Tembo Benefícios, conectando soluções que transformam o dia a dia das empresas. A Endonauta, que oferece experiências corporativas que fortalecem cultura, pertencimento e vínculos humanos. A São Bernardo Samp, plano de saúde que oferece sempre uma experiência mais humana para os seus clientes. A Unitar Soluções Digitais, que mostra na prática que tecnologia de verdade é aquela que integra pessoas, processos e resultados. A Blue Saúde, inovando na forma de cuidar da saúde e da experiência das pessoas. A Apta Solução Digital em Segurança do Trabalho, que está revolucionando o mercado de saúde e segurança do trabalho no Espírito Santo e no Brasil. E ao Meridional Saúde, referência em qualidade e cuidado, contribuindo para organizações mais saudáveis. E eu sou Cosme Pérez e esse foi mais um episódio do Gente Conectada.